Navio apreendido pela PF expõe esquema gigante do crime e coloca o governo Lula diante de uma contradição difícil de esconder. Enquanto o Ministério das Relações Exteriores assustava a Câmara dos Deputados dizendo que a classificação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas poderia abrir risco até de ação militar dos Estados Unidos no Brasil, a Polícia Federal e a Marinha faziam no Atlântico uma operação real contra o tráfico internacional com o apoio de inteligência das próprias agências americanas. A ação aconteceu em águas internacionais, na altura da costa do Suriname, onde uma embarcação pesqueira foi abordada por equipes brasileiras em um navio patrulha sediado em Belém, dentro da área do 4º Distrito Naval. A informação que pesa não é apenas a droga encontrada a bordo. O que pesa é o mapa que esse caso revela: rota marítima, organização criminosa, cooperação internacional, possível rede de transporte e um Brasil pressionado por fora, justamente porque por dentro o crime cresceu demais. Pois é, essa ação faz parte de uma investigação sobre tráfico internacional de drogas e além da Polícia Federal e a Marinha do Brasil, também contou com o apoio da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, que é vinculada às Forças Armadas Americanas. Como você mesmo disse, a Polícia Federal e a Marinha do Brasil apreenderam essa carga de entorpecentes aí, foi em uma embarcação pesqueira em águas internacionais, ali na altura da costa do Suriname, que é o menor país aqui da América do Sul. Essa abordagem foi feita pelas equipes da Polícia Federal da Marinha, que embarcaram em um navio patrulha que fica sediado exatamente em Belém do Pará. E aí, durante essa ação, o entorpecente foi encontrado, né? Brasília agora vê o chanceler Mauro Vieira ser convocado para explicar por que o Itamaraty preferiu levantar o medo de ação americana, enquanto a própria operação mostra que a cooperação com os Estados Unidos pode ser decisiva para sufocar o narcotráfico. O que esse navio carregava além da droga? Por que o governo preferiu espalhar medo sobre os Estados Unidos? Como essa rota passou tanto tempo avançando até virar caso internacional? Já vou te contar tudo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo direto e sem enrolação, considere se inscrever porque aqui tem vídeo assim todo dia. A apreensão foi confirmada em 8 de julho de 2026, um dia depois da abordagem feita em 7 de julho. A Polícia Federal e a Marinha localizaram entorpecentes dentro da embarcação, mas a quantidade ainda depende de conferência e pesagem. O apoio veio da DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, e da Força-Tarefa Interagências Conjunta Sul, ligada ao Comando Sul dos Estados Unidos. A participação americana ocorreu por intercâmbio de informações de inteligência. Não foi tropa estrangeira entrando no Brasil, não foi invasão e não foi ataque contra a soberania nacional. Foi cooperação contra uma rede criminosa que atravessa fronteiras e tenta transformar o Atlântico em corredor de exportação de entorpecentes. É aí que a narrativa do medo começa a desabar. A quantidade de droga apreendida ainda não foi informada e só será divulgada aí após a conclusão dos procedimentos, né? Pesagem, conferência de todo esse entorpecente que foi apreendido nessa embarcação pesqueira. Bom, a embarcação e todos os tripulantes, eles passaram pelos procedimentos que são previstos na legislação brasileira e também em acordos internacionais de cooperação. Repito, a apreensão ocorreu na costa do Suriname, foi em águas internacionais que a Polícia Federal e a Marinha realizou essa apreensão. Agora, de acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos aí nesse esquema de tráfico internacional de drogas e também, claro, esclarecer as circunstâncias da ocorrência. O Itamaraty deslocou a preocupação para uma suposta ameaça americana. A resposta de Washington veio dura. O Departamento de Estado chamou essa avaliação de absurda. Na prática, os Estados Unidos disseram que estão usando ferramentas soberanas contra criminosos que ameaçam sua população. Quem deveria explicar como o Brasil vai enfrentar facções internacionais passou a explicar por que tratou a cooperação americana como risco maior que o crime organizado.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara aprovou a convocação de Mauro Vieira. Por se tratar de convocação, o chanceler fica obrigado a comparecer. Deputados querem saber por que o Itamaraty escreveu que haveria risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil após a classificação das facções como terroristas. O deputado Evair de Mello havia pedido informações sobre o tema e a resposta do governo alimentou a suspeita de que a diplomacia brasileira está tentando transformar uma medida contra facções em discurso de medo político. A crítica da oposição é que a resposta do Ministério das Relações Exteriores não esclareceu fatos concretos, como providências, reuniões e medidas reais para proteger o Brasil do crime transnacional. O problema não é só o tom do documento. O problema é o silêncio sobre o que interessa. Como impedir que grupos criminosos usem empresas, embarcações, portos, contas e operadores para movimentar dinheiro e droga? Quando uma embarcação é interceptada perto do Suriname com apoio de inteligência americana, fica difícil sustentar que a prioridade seja brigar com quem ajuda a localizar a rota. Que está circulando nos bastidores de que tem um navio brasileiro que estaria apreendido no porto de Antuérpia e que essa embarcação pertenceria a gente poderosíssima do Brasil, que não é gente pé de chinelo de facção, não. Seria gente do poder, né? Seriam sócios desse navio. E o navio tinha compartimentos especiais para transportar drogas. Então, é esse o nível, né, de Brasil que temos aqui. O Brasil que antigamente diziam que era só rota, não, o Brasil hoje é o exportador de droga, é o exportador de mau exemplo para o mundo. Que vergonha, né? É disso que o crime tem medo. Bloqueio de dinheiro, rastreamento internacional, pressão bancária e perda de proteção logística. Facção não vive só de arma e ponto de venda. Facção vive de rede, transporte, contato, lavagem e gente bem colocada que ajuda a engrenagem girar. A apreensão no Atlântico mostra uma face concreta desse problema. A droga estava numa embarcação pesqueira, longe do território brasileiro, mas dentro de uma investigação conduzida por autoridades brasileiras com apoio de agências dos Estados Unidos. A rota passa por área sensível, porque liga o norte da América do Sul ao Atlântico, de onde cargas ilícitas podem seguir para outros destinos. A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar possíveis integrantes da organização criminosa e esclarecer as circunstâncias do caso. A embarcação representa uma pergunta maior sobre quem financia, quem transporta, quem avisa, quem protege e quem lava o dinheiro depois. O tráfico internacional não funciona no improviso. O golpe atinge a rede que esperava receber, revender, lavar e reinvestir. A ligação com o caso de Sérgio Roberto de Carvalho ajuda a entender o tamanho do buraco. Ele é apontado por investigações como um dos grandes nomes da chamada Rota do Atlântico e responde a acusações de comandar uma rede que teria enviado dezenas de toneladas de cocaína para a Europa. Existe uma estrutura mais sofisticada, com logística internacional e dinheiro pesado, capaz de atravessar oceanos, usar empresas e operar em várias nações. É por isso que a reação do Itamaraty incomodou tanto. O Brasil precisa defender sua soberania, mas soberania não significa blindar facção de investigação estrangeira. Soberania é impedir que criminosos usem o território, os portos, as águas próximas, o sistema financeiro e a fraqueza institucional para enriquecer. Quando uma operação brasileira recebe informação dos Estados Unidos e apreende droga no Atlântico, o que aparece é a utilidade da cooperação. Quando o governo tenta vender a ideia de que o perigo principal é Washington, ele desvia o olhar do público no momento em que o narcotráfico precisa ser encurralado. A pressão sobre Mauro Vieira nasce dessa contradição. O ministro terá de explicar por que um documento oficial falou em risco militar, ao mesmo tempo em que a realidade da segurança mostra outro caminho: inteligência compartilhada, ação marítima, apreensão de droga e investigação sobre uma organização criminosa. O Congresso quer saber se o Itamaraty está defendendo o Brasil ou criando cortina de fumaça para proteger a narrativa do governo Lula.
A Marinha e a Polícia Federal cumpriram seu papel operacional. A pergunta que fica em Brasília é se a diplomacia e a política vão cumprir o seu. A droga encontrada no Atlântico reforça que o inimigo real não é a cooperação americana. O inimigo real é a estrutura criminosa que usa o Brasil como parte de uma engrenagem internacional.